Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 9 de junho de 2023. E saiu a primeira pesquisa desses grandes institutos de pesquisa mostrando queda na popularidade do Lula. Aliás, como eu antecipei meses atrás que ia começar a acontecer por essa época. Os números ainda são bons para Lula, mas é sintomático e justamente o IPEC, que é o antigo IBOP, que teria tudo para ajudar Lula e o governo petista, seja o primeiro desses grandes institutos a mostrar a aprovação de Lula e do seu governo caindo. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a vocês que têm doado pelo Pix do canal. As doações de junho têm acontecido, mas infelizmente ainda num ritmo e num volume abaixo dos meses anteriores, o que significa que esse mês vou fechar num prejuízo maior que tem acontecido nos meses anteriores. Para resolver este problema da queda da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Por apenas R$ 4,99 por mês, você adquire o direito de participar de 4 lives mensais exclusivas, nas quais eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. Aliás, a live de hoje, sexta-feira, está confirmada. Se você está assistindo esse vídeo antes das 18 horas, fique atento, clique no botão Seja Membro para você participar já da live de hoje. De quebra, você ajuda a equilibrar a receita do canal, contribuindo com uma quantia que não vai doer no seu orçamento, R$ 4,99 por mês, debitados no seu cartão de crédito mensalmente pelo Google, ok? Se você puder pingar o seu Pix desse mês, ajudar a manter a receita do canal, ou melhor ainda, se puder se tornar membro, eu agradeço. Vamos lá, gente. Já sei que toda vez que eu comento em pesquisa, vem uma saraivada de críticas e de gente dizendo que não acredita em pesquisa. Acontece que a análise política, a partir da ciência política, tem um enfoque, uma maneira de interpretar as pesquisas que é diferente do que os leigos estão acostumados a observar. Em geral, as pessoas se fixam nos números e, principalmente, como andou acontecendo muita discrepância entre resultados eleitorais e números de pesquisas, as pessoas desacreditam. O cientista político, quando olha para as pesquisas, não olha para os números, olha para o comportamento do eleitor. Os números são indicadores relativos. Então a gente tem que prestar atenção nas tendências, nos movimentos da opinião pública, nos segmentos estratificados das pesquisas. Se está subindo ou se está descendo a popularidade de um determinado governante, de um determinado político em campanha eleitoral, é mais importante do que exatamente o número. É lógico que o número importa, mas ele não tem essa importância toda que as pessoas dão. Bom, desde que o Lula começou, havia um consenso praticamente entre os institutos de que os índices de aprovação do governo petista estavam na faixa dos 40%. Lula começou com 55% de expectativas que iria fazer um bom governo. Lá por março, 3 meses depois da posse, essa expectativa se converteu numa avaliação de 40% de bom e ótimo. Os institutos variam um pouco, tá? O IPEC, justamente o IPEC, que é um instituto do tipo se há governo, sou a favor, né? Ele era o que dava os números piores para o Lula. Ele dava 39% de aprovação. Aprovação significa o quê? O índice de bom e ótimo do governante. São perguntas com 5 itens de resposta. O governo é bom, ótimo, regular, ruim e péssimo. Então, normalmente, do ponto de vista da análise, a gente agrupa o bom e o ótimo para avaliar a aprovação do governo e agrupa o ruim e péssimo para avaliar a reprovação. O regular, ele é, digamos assim, quase desprezado, mas a tendência é de que o regular se transfira para o ruim e péssimo se o governo está perdendo popularidade ou se transfira para o bom e ótimo se o governo está ganhando popularidade. É uma outra pergunta, que é uma pergunta binária, que avalia apenas o índice de aprovação ou reprovação do governante. Então são duas respostas que forçam o eleitor, o entrevistado, a se posicionar entre duas opções. E, em geral, é a pergunta feita para avaliar a aprovação ou desaprovação da pessoa do governante. Então, portanto, são perguntas diferentes que dão respostas diferentes. Então, havia institutos que davam até 43% de bom e ótimo para o Lula, o IPEC dava 39%. Vamos aos números do IPEC para vocês entenderem a importância do que está acontecendo. Me deem licença aqui, eu vou ler a matéria do Globo aqui para não errar os números, ok? Bom, o índice de
Ótimo e bom caiu de 39 para 37. 2 pontos. Está na margem de erro, mas detalhes eu vou dar em seguida para vocês verem como isso é importante. O índice de ruim e péssimo saiu de 26 para 28. Então não foi um movimento de 2 lá em cima e 2 aqui embaixo. No agregado é um movimento de 4 pontos percentuais. Ou seja, ele perdeu 2 pontos de avaliação positiva e ganhou 2 pontos de avaliação negativa. E a avaliação regular também cresceu 2 pontos, o que significa que gente que em pesquisas anteriores eventualmente não tinha opinião, pode ter se posicionado agora no sentido de desaprovar ou de dizer que o governo é regular. Portanto, os indicadores de avaliação regular e avaliação negativa estão crescendo e o de avaliação positiva do governo estão caindo. Em março, no primeiro levantamento feito por esse instituto, a diferença, olhem para esse número, a diferença do bloco dos que aprovam para o bloco dos que desaprovam era de 17 pontos percentuais. E agora caiu para 9. Vejam o tombo. Havia uma diferença que separava de 17 pontos entre os que aprovavam e os que reprovavam, e essa diferença caiu para 9. É uma queda muito significativa, mas muito acima da margem de erro. E é preciso que a gente leve isso em consideração mais do que apenas os números de avaliação de bom e ótimo, em que os deslocamentos foram de apenas 2 pontos percentuais. O que isso aqui indica? Indica que a opinião pública está se mexendo, as opiniões estão se deslocando para pior, para Lula. Isso é o que importa, mas tem mais dados interessantes aqui. O eleitorado pobre, que vive mensalmente com até um salário mínimo, é o que mais aprova o governo, 43%. Mas também nesse nicho houve variação negativa, ou seja, há 3 meses atrás, em março, na pesquisa anterior do IPEC, 53% no segmento dos pobres avaliavam positivamente o governo e agora 43% aprova, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. Gente, isto é muito expressivo, isto é muita gente mudando de opinião, deixando de avaliar positivamente e passando a avaliar negativamente. Óbvio que, como é um movimento num segmento, na pesquisa geral isso se expressa lá nos 2 pontos de redução da avaliação positiva, nos 2 pontos a mais da avaliação negativa. É o segmento de renda que ganha até um salário mínimo, ou seja, eleitorado petista na veia. Mais um detalhe, Nordeste. A aprovação de Lula oscilou 4 pontos percentuais desde março no Nordeste. Naquela época, em março, 57% diziam que aprovavam o jeito de Lula administrar e agora esse índice de desaprovação aumentou 5 pontos, passando de 35 para 40 pontos. 40%. Vejam só, estamos falando aqui agora, então, dos índices de avaliação pessoal do Lula. Aquela pergunta, aprova ou desaprova? Então, está caindo simultaneamente a aprovação do Lula e a aprovação do governo, está subindo simultaneamente a desaprovação do governo e a desaprovação pessoal de Lula. A aprovação de ambos, do governo e do Lula, ainda é alta? É. Eu mesmo acho alta. Mas é o IPEC, né, gente? É o IPEC. A gente pode até dar um desconto e achar que está pior, mas como eu disse, na comparação entre vários institutos de pesquisa que tinham um patamar praticamente igual, em torno de 40%, na margem de erro, podia ir de 39 a 43, o IPEC é o primeiro instituto a mostrar queda. E por que isso é importante? Se vocês forem se lembrar, aqueles que acompanham o canal aqui mais tempo, logo depois que Lula se elegeu, eu comecei a fazer uma análise aqui no canal dizendo que a partir desta época, de maio, junho, que o governo viveria uma situação de crise econômica que afetaria a popularidade do Lula. Eu confesso a vocês que eu achava que a situação do Lula seria pior nesse momento, que esta queda seria mais acelerada e mais acentuada. Então, eu posso não ter sido preciso no tamanho do tombo, mas eu antecipei a tendência. Eu avaliei que
Por esta época, Lula começaria a perder popularidade. Isso está acontecendo, numa proporção ainda menor do que eu imaginava, mas está acontecendo. Detalhe, os números da economia, eles estão ainda relativamente contraditórios. Numa reunião que eu tive há 4 semanas atrás, com o ministro Paulo Guedes, no Rio de Janeiro, ele me disse que mais ou menos por essa época, os números da economia começariam a se inverter. Ou seja, que até agora o Lula e o Haddad estavam surfando o crescimento inercial da economia, que ainda é herança do presidente Bolsonaro e da gestão do ministro Paulo Guedes, e que a partir de agora os números começariam a refletir a entrada de Lula no poder. Macroeconomia é um bicho grande, é uma baleia, é um transatlântico que se movimenta lentamente. Então começam a sair agora dos gráficos de avaliação anualizada de desempenho do governo, desempenho da economia, índices de inflação, emprego e tudo mais. Quer dizer, começam a sair do gráfico anualizado os dados herdados do governo do presidente Bolsonaro sob a gestão do ministro Paulo Guedes e começam a entrar os dados da gestão do Haddad e da gestão do Lula. Para vocês terem uma ideia, há cerca de um ano atrás, em julho do ano passado, foi quando o presidente Bolsonaro baixou os impostos dos combustíveis, caiu o preço dos combustíveis e nós tivemos 3 meses seguidos de deflação, ou seja, crescimento negativo da inflação. O que vai começar a acontecer agora? Nós temos o gráfico anual, aquilo que eu acabei de explicar. Então, quando nós entramos em julho desse ano, sai do gráfico julho do ano passado. E assim por diante. Entramos em agosto, sai do gráfico agosto do ano passado. Entramos em setembro, sai do gráfico setembro do ano passado. E começam a entrar os gráficos relativos à gestão do Lula e do Haddad. E quais são as previsões? 3 meses seguidos de alta da inflação. Eu sei que tem alguns indicadores de inflação deste período imediato agora que foram favoráveis. O PT está fazendo pressão sobre o Banco Central para baixar a taxa de juros. O índice de desemprego que vinha caindo deu uma estabilizada, mas as projeções para os meses futuros são de piora da inflação e piora dos índices de desemprego e possivelmente, com isso se confirmando, a inflação crescendo por 3 meses seguidos, o Banco Central não poderá baixar a taxa de juros como quer Lula e como quer o PT. E ele não podendo baixar a taxa de juros, porque o compromisso do Banco Central é conter a inflação, isso significa o quê? Retração da economia, volta do desemprego, da tendência que vinha dos meses anteriores e deu uma estabilizada agora. O IPEC projeta, então, uma possível tendência daqui para frente, que pode ser uma acomodação, mas pode ser uma sequência de pesquisas apontando desaprovação do Lula e desaprovação do governo daqui para frente. O que eu, sinceramente, acho que é o mais provável, dadas essas projeções de inflação e desemprego que nós temos pela frente. Não é nenhuma maravilha, do ponto de vista, como eu disse, eu esperava que esse tombo fosse maior e mais acelerado, mas em linhas gerais, à exceção desse detalhe sobre o tamanho do tombo, começou a acontecer aquilo que eu previa lá por março, abril, fevereiro, os meses bastante para trás, quando eu afirmei que nós estaríamos vivendo dias difíceis na economia daqui para frente. Para quem é oposição ao PT e a Lula, este é um bom dado, este é um bom indicador de que talvez daqui para frente o ambiente de opinião pública para a oposição seja melhor. Convém voltarmos às ruas, convém aproveitarmos a onda e fazermos pressão sobre este governo para acelerar esta queda da popularidade do Lula e a queda de aprovação do governo dele para números condizentes com a mediocridade do PT. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras redes sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, ajuda o canal a sair do prejuízo. Se puder também, torne-se membro do canal.
Contribua mensalmente para que eu possa continuar o trabalho que eu faço aqui já há 3 anos, entregando diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas, com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra, e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.